Olá, meu nome é Eduardo Nunes e sou CEO da Kender Studios. Desde já agradeço o interesse demonstrado no jogo Liberdomes, o primeiro jogo educacional de aventuras do mundo, para matemática e ciências de sexto ano. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o porquê de termos desenvolvido este jogo, o que é o jogo em concreto, o seu ambiente, os mecanismos e a forma como desenvolve os conteúdos de aprendizagem, a construção, o que nos levou a construir o jogo desta forma e também os conteúdos educativos em concreto, quais é que são e o que esperar do jogo. Este vídeo é complementar ao vídeo de tutorial ao qual também terão acesso, em conjunto com o vídeo de demonstração de conteúdos, que ambos tornar-se-ão muito mais fáceis de compreender a partir do momento em que virem este vídeo, que vai estar dividido em secções para vos facilitar a leitura. Portanto, vamos falar um pouco sobre o porquê. Porquê é que a Kender Studios decidiu desenvolver um jogo educativo tridimensional de aventuras tão diferente das soluções atuais? É simples, porque as soluções atuais tiveram em utilização e com uma utilização muito dinâmica e muito adotada pelos professores ao longo dos últimos 3 anos, por consequência também da pandemia, e pela consequência dos alunos, a partir de casa, terem uma abordagem ao estudo completamente diferente e muito limitada. E durante esse período, essas ferramentas falharam. Nós começamos a explorar o porquê. Porque é que mesmo com aprendizagens baseadas em jogos, porque é que mesmo com soluções completamente gamificadas, chegamos ao final e temos alunos com perdas de motivação superiores a 20%, tempos de estudo 58% inferiores ao tradicional, foco na aprendizagem que chega a ter perdas superiores a 50% e, no total, tudo isto englobado, levar a perdas de aprendizagem entre os 35% e os 68%. Porquê é que nós temos isto? Nós verificamos que tinha a ver com a oferta estar desadequada à mentalidade do público-alvo, portanto, neste caso dos alunos. Por exemplo, no caso dos alunos de sexto ano, que têm uma idade entre os 10 e os 11 anos, sentimos que existia uma desconexão entre aquilo que é a forma como os alunos aprendem os conteúdos e gostam de aprender os conteúdos e aquilo que era a oferta. Portanto, aquilo que nós decidimos fazer, saltando agora para a secção de jogo, o que é que nós decidimos fazer? Decidimos fazer algo que nós sentíamos que era o mais adequado face aos interesses dos alunos, mas também aquilo que a investigação nos disse. Portanto, criamos um ambiente 3D de mundo aberto, massivo. Ou seja, isto quer dizer, quando digo massivo, digo desenvolvemos cidades, desenvolvemos ambientes que levam os alunos mais de meia hora a atravessá-los completamente. Portanto, estamos a falar de uma situação de jogo e um jogo baseado em aventuras. Portanto, aquilo que nós desenvolvemos foi aquilo que se chama de uma aprendizagem baseada em aventuras. O aluno não vai ao jogo e seleciona o conteúdo que quer aprender. O aluno vai ao jogo e inicia uma aventura. E ao iniciar essa aventura, vai, dentro dessa aventura, aprender aquilo que é o conteúdo associado. Ao mesmo tempo, desenvolvemos mecanismos de aprendizagem e mecanismos de jogo que são bastante dinâmicos e que são muito diferentes daquilo que é o formato tradicional. Portanto, estamos a falar de uma variabilidade de mecânicas muito significativa, muito interessante, que permite aos alunos não só centrarem-se naquilo que gostam mais, mas também terem uma aprendizagem aproximada da vida real. Portanto, qualquer aprendizagem desenvolvida em Liberdomes, no jogo, é uma abordagem próxima da vida real. E o que permite muito mais ligar com questões de autonomia e questões de aprendizagem dinâmica com os alunos que estão interessados nestas idades. Portanto, agora vamos falar um pouco sobre a construção de Liberdomes. O porquê de nós termos desenvolvido o jogo educativo tridimensional de aventuras e roleplay da forma como o fizemos. Em primeiro lugar, teve a ver sobretudo com o perfil do estudante. Portanto, tal como Jacqueline Eccles disse em 1999, as crianças
nas idades entre os 10 e os 11 anos, têm a necessidade de se sentir competentes e produtivos. Portanto, e essa autoconfiança que eles vão desenvolvendo à medida que vão efetuando e vão tentando atingir essa autonomia, é suportada exatamente pela capacidade que eles têm de trabalhar sozinhos e desenvolver competências sozinhos ou com o máximo nível de autonomia dado. Quanto menor o nível de autonomia, mais difícil efetivamente é de fazermos isso. E o estudo a partir de casa, a partir do momento em que o aluno tem dificuldades de foco, tem dificuldades em passar tempo suficiente a fazer os trabalhos de casa, a estudar para compreender a matéria, a partir desse momento o pai tem que intervir para, o encarregado da educação tem que intervir para ajudar o aluno e o nível de autonomia baixa. Estes níveis de autonomia são cruciais nestas fases. Permite motivação, permite uma autorrealização e uma capacidade de adaptação ao mundo muito superior do que se for um estudo acompanhado. E por cada desafio que o aluno vai encontrando e vai superando e por cada conquista que ele consegue fazer no estudo, é um fator de sucesso e é um fator de aumento da autoconfiança e de sucesso dele. Esta autonomia em relação com o mundo real e também pela apresentação de desafios constantes é exatamente isso que nós procuramos em Liberdomos. Portanto, focando aqui um pouco mais na questão da autonomia, tal como foi referido por Elwig, Cami, Mark and Steves, o desenvolvimento socioeconómico, o pensamento crítico, a tomada de decisão e exploração por parte do aluno leva a ciclos de construção teórica, teste, aplicação, reflexão, continuadamente, em diferentes níveis de complexidade. Portanto, o aluno tem autonomia, tem o poder de escolha dos diferentes níveis de complexidade. Se uma aventura for difícil ou sentir que é demasiado difícil, pode escolher outra mais fácil e ganhar aquela autoconfiança para atacar os desafios mais difíceis. E também, ao mesmo tempo, quanto menor o nível de repetição e maior o grau de dinâmica, a motivação do aluno de perseguir os objetivos alinhado com os interesses individualizados, sem necessidade de intermediação de adultos, aumenta ainda mais. Portanto, estes dois fatores trabalham em conjunto. Em termos de jogo, existem dimensões de jogo que são mais e menos adequadas nos jogos educativos. Infelizmente, aquilo que vemos em muitas ferramentas gamificadas e de aprendizagem baseada em jogos é a utilização de dimensões de jogo de forma completamente aleatória, que terá muitas vezes a ver com a capacidade de desenvolvimento de cada equipa ou o aproveitamento e repetição de mecânicas casuais e algo banais. Sutton e Smith escreveram um artigo muito interessante sobre a ambiguidade do jogo. Eles identificaram que, efetivamente, de todas as dimensões e todas as formas de jogar possíveis, existem algumas que permitem efetivamente a evolução da aprendizagem são adequadas, outras não. Dentro das adequadas, eles consideraram especificamente três, quatro dimensões importantes. A questão do progresso, portanto, garantir que o aluno vai progredindo, vai evoluindo na aprendizagem e também no desenvolvimento do jogo. A questão da identidade, portanto, o aluno associar-se e identificar-se com o jogo. Portanto, para nós era crucial, por exemplo, a criação de uma personagem que fosse desenhada pelo aluno. Portanto, o aluno, logo no início do jogo, pode criar a sua própria personagem, pode lhe dar um nome e dar-lhe um aspecto físico com o qual ele mais se identifica ou com aquele que ele considera que vai ter maior afinidade. E isso é possível e que permite a tal criação de sentido de identidade. Adicionalmente, a questão de poder e de imaginário. Portanto, um imaginário, a criação de um mundo de fantasia ou um mundo quase real dentro de determinados limites é interessante, é uma forma interessante de jogar porque permite o desenvolvimento da criatividade. A questão do poder, no sentido do aluno se sentir com capacidade para resolver problemas, também é importante. E a questão da frivolidade, nomeadamente a capacidade de ter algum sentido de humor, de ser capaz de contestar e de criticar as estruturas existentes, também eram dimensões importantes. Tudo isso nós tentamos aplicar sempre na forma como construímos o jogo. Portanto, cada aventura, cada personagem, a forma como todo o jogo se desenrola, está associado a estas dimensões e só estas dimensões, escondendo
dimensões como, por exemplo, questões de ego e questões de excessiva magia ou de fantasia, eliminando completamente essas do jogo, tornando um jogo educativo adequado ao aluno. A questão da afinidade, vamos falar um bocadinho mais da afinidade agora. Nós pegamos nos trabalhos de Knight, Diop e Ostrike e também ao mesmo tempo de Boller, um clássico sobre a questão da emoção e da educação. Qualquer professor sabe que é difícil numa sala de aula, num ambiente de sala de aula, o desenvolvimento de conceitos relacionados com a afinidade e com nomeadamente a questão da emoção e a questão dos interesses pessoais dos alunos. Numa sala de aula em que temos dezenas de alunos, é difícil, e um currículo para cumprir e para entregar ao aluno, é difícil nós conseguirmos ter tempo para desenvolvermos os interesses ou criarmos ligações emocionais entre todos os alunos e os conteúdos educativos. O jogo permite isso. O jogo permite o jogador desenvolver motivações intrínsecas significativas através da associação da aprendizagem e a emoção e o interesse. Nós fazemos isso de duas formas. Portanto, a emoção, nós introduzimos a emoção através da narrativa. Portanto, o aluno encontra-se muitas vezes em situações em que é chamado a ajudar a resolver um problema e que o mundo vai ficar pior se ele não o fizer. Portanto, ele vai tentar fazê-lo e vai fazê-lo com personagens que vão surgindo em vários momentos de história, com diálogos humanizados, e isso faz com que o aluno ganhe uma relação emocional com essas personagens. E, ao mesmo tempo, vamos despertar o interesse dele através de aventuras em que o aluno é chamado a resolver problemas muito específicos, em que poderá despertar o interesse deles. A questão do espaço. Vamos saltar agora para o espaço. Em GUI, por exemplo, um artigo chamado What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, ele refere a questão da necessidade de utilização de espaços de aprendizagem baseados em simulações reais ou quase reais, em contextos aproximados da realidade. Para desenvolver as competências e habilidades na formação do indivíduo, do estudante, enquanto ser humano. Então surgiu a questão de o que é que seria mais importante para nós, o realismo ou a credibilidade. Pegando no trabalho de Poole, nós verificamos que a imersão no contexto de jogo, do jogador no contexto de jogo, fazendo-o acreditar na narrativa e no ambiente, é mais importante do que a questão do realismo absoluto. Por esse motivo, nós utilizamos aquilo que chamamos a técnica de construção de mundos. Nós detalhamos toda a narrativa, todo o ambiente, todos os itens, tudo aquilo com que o jogador consegue interagir e visualizar dentro do jogo, com uma relação lógica. Portanto, nós criamos um mundo e o mundo é um mundo não só quase realista, como é um mundo, sobretudo, credível. O aluno, ao jogar, sente que efetivamente está imerso num mundo que poderia efetivamente existir. E, como esse mundo pode existir, a sua personagem também pode existir. E, mais uma vez, reforçamos a questão emocional associada. Portanto, personagens, linguagem, tradições, hábitos, objetos, tudo isso está envolvido numa relação lógica de contexto histórico. Portanto, isso significa que podemos trabalhar também contextos menos realistas, como por exemplo a simplificação de contextos. Um exemplo disso, obviamente, são as aventuras. Ao mesmo tempo, surge o facto de, ao contrário das aulas, ambientes tridimensionais permitem a inexistência de limitações físicas à forma e estrutura da aprendizagem. Um ponto de distinção que gostaríamos de fazer nesse sentido, e também ao mesmo tempo um alerta, também já dado em 2014 por Nolan e McBride, é que é necessário dar autonomia às crianças, já falamos sobre isso, mas ao mesmo tempo é preciso garantir que, sobretudo ainda por cima com esta geração de digital learners, garantir que existe um controle e limitação a espaços desnecessários e potencialmente até prejudiciais para os estudantes. O ambiente de Libardomos, por exemplo, foi construído de forma a garantir que não existe violência verbal ou física, não existe conteúdo sexual ou inapropriado de alguma forma. E, uma vez que não é aberto a um multijogador aberto, como outros ambientes
lembro-me agora de Minecraft, Roblox, em que existe a possibilidade de criação ou de relações de interações sociais não adequadas, o ambiente de Liberdomes é completamente fechado, em que só o professor ou o aluno têm a possibilidade de interagir nele. E isso permite que exista uma segurança para que exista a tal autonomia por parte do aluno, sem preocupações por parte dos adultos. Por último, gostava de fazer um ponto de relação com a questão das taxonomias de aprendizagem. Nós procuramos um jogo em que fosse possível o aluno desenvolver a aprendizagem com maior variabilidade de formas e também desenvolver-se competências de aprendizagem extensas. E ao contrário das ferramentas de e-learning, a investigação desenvolvida, por exemplo, por Lawless e Schrader, menciona que jogos de aventuras e role-playing têm a capacidade de trabalhar temas de formas complexas, como através da apresentação de dilemas, através da análise de casos, tomadas de decisão, aprendizagem prática de conhecimentos adquiridos, criação de aventuras em que existe, por exemplo, um diagnóstico, existe uma solução, o aluno tem que encontrar essa solução, entre outros. Nós sugerimos a leitura deste artigo, que metemos em rodapé, e em pormenor, porque efetivamente o que eles fazem é uma análise de todas as tipologias potenciais de jogos educativos que existem e de que forma é que as várias taxonomias e objetivos educacionais interagem e são extraídos através da aprendizagem baseada nesses jogos. E, efetivamente, o que eles encontraram foi que a aprendizagem baseada em role-playing e em aventuras é significativamente superior, porque permite uma aprendizagem não linear e em ambientes e em mundos complexos. A seguida, vamos falar um pouco sobre o jogo em si e sobre toda a sua estruturação. Vamos agora trabalhar a questão da estrutura de Liberdomes enquanto jogo e de que forma é que o aluno interage com o jogo. Portanto, desde o início, aliás, nós já falamos sobre isso, desde o início a história tem um papel fulcral, relembrando o contexto de jogo de aventura de role-playing. Nós aqui temos uma abordagem em que o aluno toma o papel de herói. A sua personagem será o herói da narrativa. Portanto, qualquer jogo de role-playing, quando é iniciado, encontra-se num desequilíbrio, ou num desequilíbrio negativo para com a sociedade ou o mundo em geral. O jogador, quando intervém no mundo, é sempre com o objetivo de melhorar ou tomar determinadas decisões ou ações que vão influenciar a forma como o mundo evolui. Portanto, pode inclusivamente, num RPG tradicional, prejudicar as pessoas e tomar decisões que influenciam negativamente. No nosso caso, obviamente, nós procuramos uma abordagem positiva, uma aprendizagem positiva, portanto, isso não acontece. O aluno toma sempre o papel de um cidadão de Liberdomes que se preocupa com a sociedade e que se preocupa com os personagens e, como tal, procura resolver os problemas que lhe aparecem à frente. Esta narrativa, esta imersão, colocação do jogador dentro desta história seria um pouco fútil se não houvesse uma história por trás, toda uma história de origem que permite com que cada personagem tenha os seus interesses, as suas vontades, as suas curiosidades, tenha uma forma de falar específica, tenha expressões, tradições, toda a sociedade interaja de uma determinada maneira e, portanto, cada aventura que o jogador faz está inserida dentro dessa narrativa e o aluno obtém a tal credibilidade, a tal ligação emocional e, ao mesmo tempo, curiosidade, que são temas importantíssimos e que já falamos anteriormente, que são bases do nosso trabalho. Portanto, puxando um pouco à questão da história, Liberdomes surge como uma sociedade que tem origem de um império anterior, portanto, um império que nesta altura já não existe, denominado de Império Égeo, e os primeiros cidadãos, os que nós chamamos os cidadãos primi, são migrantes desse império. Portanto, o império encontrava-se em ruínas, estava a ser atacado por bárbaros e antes que
pudessem ser conquistados completamente, determinados cidadãos decidiram fugir desse império e levaram com eles o máximo de conhecimento possível. Eventualmente chegaram a uma localização misteriosa que nunca tinham identificado até aquele momento, rodeada de montanhas, completamente protegida de ataques de pessoas estranhas e com uma formação rochosa central, denominada de Mesa, que no topo eles constroem a cidade de Liberdomos. Nessa localização eles encontram os estimos, que são criaturas mágicas e têm particularidades que vou falar mais à frente. O cidadão, a personagem que o jogador escolhe para jogar é um cidadão dessa cidade, Liberdomos, 400 anos depois da sua formação. Neste momento, o aluno, a personagem é uma personagem de uma criança de 10, 11 anos e vai interagindo com as várias personagens que se encontram no jogo e com o ambiente em geral e vai descobrindo mistérios, problemas, dificuldades pelo qual eles estão a passar e no qual vai ajudar. Entretanto, 200 anos depois da formação de Liberdomos, surgiu também um povo que nós denominamos de Secondo, que é um povo etnicamente, culturalmente, fisicamente diferente dos Primi. E também será por si só isso uma fonte de conflitos, um ponto central da história. Saltando agora para a questão dos mecanismos de jogo, a personagem que o jogador escolhe é completamente customizável, portanto, o nome dele e o aspecto físico e até as roupas, tanto do jogador como do Steam, podem ser personalizáveis, criando uma relação emocional entre o jogador e a sua personagem. O Steam assume a forma de companheiro e utiliza-se as capacidades mágicas dele para apoiar o aluno na conclusão de aventuras. Nomeadamente, o facto do Estimo ser uma personagem, sim, uma personagem mágica com a capacidade de falar e com a capacidade de ter uma memória praticamente infinita. Isso faz com que o aluno possa recorrer ao Estimo para obter informações educativas essenciais. Este é aquilo que nós chamamos de um mecanismo de ajuda. Cada estímulo tem. Cada estímulo, não, desculpem. Cada mecanismo de ajuda é adequado a cada momento, portanto, o estímulo está sempre presente, sobretudo com pistas, com indicações de como é que o aluno poderá concluir a aventura, portanto será uma espécie de ajuda inicial e depois também dicas para reforço no caso do aluno estar com dificuldades. E depois, determinados jogos, dependendo dos graus de dificuldade e dependendo da necessidade de colocação de conteúdos, têm também um ponto de interrogação que permite ao aluno clicar e identificar onde é que se encontra todos os conteúdos necessários para resolver a aventura. Adicionalmente a isso, ainda temos livros, que são objetos dentro do jogo que o aluno pode consultar e obter informação mais extensa. Cada livro é feito na forma de uma história específica que pode ou não estar relacionada com Liberdomos na atualidade, portanto pode ser uma história antiga ou pode ser uma história atual, mas serve o seu propósito transmitindo os conhecimentos que o aluno necessita e está sempre disponível para consulta. Adicionalmente a isto, temos mecanismos como, por exemplo, a energia. A energia é aquilo que nós chamamos de mecanismo de feedback negativo. Ou seja, o jogador efetua aventuras. De cada vez que interage com uma personagem que tem uma aventura para dar, ele escolhe ou não avançar para a resolução da aventura e, quando o faz, perde energia. Esta energia serve sobretudo para garantir que o aluno está a ter o desenvolvimento adequado. Ou seja, se o aluno não tiver os conhecimentos necessários para desenvolver a aventura, o mecanismo de jogo associado vai identificar isso. Ou seja, o aluno vão-lhe ser colocadas várias questões
como por exemplo identifica o MMC destes dois números, deste par de números. Se o aluno não conseguir responder, tem que repetir a aventura e a repetição da aventura custa energia. Se o aluno perder demasiada energia, pode consumir itens como, por exemplo, comida, e essa comida aumenta a energia, mas eventualmente pode esgotar a quantidade de comida que tem dentro do inventário, e quando isso acontecer, o aluno tem que recorrer a aventuras opcionais que permite acrescentar energia. Quando o faz, está a reforçar conteúdos mais simples. Portanto, é exatamente esse o propósito da energia, é garantir que o aluno está a cumprir com os objetivos mínimos educativos, e se fizer uma tentativa e erro, não terá sucesso, porque a maior parte das vezes nós utilizamos ferramentas de modo a que os conteúdos educativos sejam as soluções sejam aleatórias e as questões sejam aleatórias, e então o aluno não pode ir lá por repetição ou por tentativa-erro. Outro mecanismo que aqui é importante é que, na conclusão, portanto, nós temos dois tipos de aventuras. Temos aventuras opcionais e aventuras principais. As aventuras principais estão associadas a uma linearidade de história. Essa linearidade faz com que o aluno sejam aventuras ideais para que o aluno faça revisão de conhecimentos. Ou seja, o aluno só pode progredir a partir de de um determinado momento, quando tem os conhecimentos adquiridos nas aventuras opcionais. Existe todo um conjunto de aventuras que o aluno pode escolher, e existe um reforço significativo de conteúdos. Ou seja, se o aluno escolher um determinado caminho, uma determinada profissão para desenvolver, ou ajudar os chacondos particularmente, ou outra situação qualquer que surja, os conteúdos educativos são diferentes conforme cada aventura, e nós precisamos de garantir que o aluno tem um mínimo de conhecimentos após determinados momentos. Portanto, o que fazemos é a colocação de várias aventuras opcionais, o aluno escolhe várias dessas e depois, quando se sente preparado, parte para as aventuras principais. As aventuras principais, portanto, tomam a forma de revisões. Para garantirmos que o aluno fez um conjunto mínimo de aventuras e, ao mesmo tempo, para introduzirmos alguns mecanismos de jogo que são divertidos e que os alunos gostam de utilizar, nós criamos situações como a utilização de equipamento, utilização de habilidades e de pontuações. Ou seja, vocês vão ver no tutorial isso a acontecer. O aluno tem um conjunto de equipamento que pode utilizar e equipamento que vai obter à medida que vai desenvolvendo determinadas aventuras, seja através da aquisição, seja através de recompensa. E esse equipamento tem determinadas características, nomeadamente vai-lhe permitir aumentar determinadas habilidades. Essas habilidades, por sua vez, que são carisma, força e agilidade, vão permitir ao aluno evoluir dentro de determinada aventura. Portanto, vai haver aventuras que vão estar bloqueadas até que o aluno chegue lá e tenha um determinado nível, por exemplo, imaginem um nível 30 de carisma. Até atingir esse nível, ele não pode continuar com essa aventura. Dessa forma, nós garantimos, de uma forma divertida, que o aluno sabe qual é o objetivo que tem que cumprir e vai procurar desenvolver as suas competências até chegar a esses níveis. Ao mesmo tempo, também temos reputação e simbiose, que são duas pontuações que têm a ver com os timos e têm a ver com o Chacondo. Portanto, dois temas principais do jogo são a questão da sustentabilidade e a questão de relação entre etnias, de empatia, e nós queremos que o aluno desenvolva essas competências adicionalmente aos conteúdos educativos. Por esse motivo, nós temos as pontuações, damos pontuações ao jogador à medida que ele vai tomando determinadas decisões e determinadas ações que vão evoluir as suas classificações de simbiose e de reputação. E determinadas aventuras vão estar bloqueadas até ele atingir esses níveis. Por último, utilizamos também dois sistemas adicionais, que são o sistema de ranking. A Liberdome é definida como uma sociedade democrática em que o mérito
permite a evolução no ranking dentro da sociedade. Portanto, quanto mais mérito o jogador tiver na sua evolução e nas aventuras que faz, mais evolui na sociedade e com isso obtém determinados benefícios e determinadas responsabilidades para com os outros cidadãos. Ao mesmo tempo, o jogador tem que assumir uma ou várias profissões a partir de um determinado momento, através daquilo que nós chamamos de sociedades, e através dessas profissões nós criamos aventuras que criam relações entre mundo real e entre profissões concretas e os conteúdos educativos que queremos transmitir. Tudo isto em conjunto permite, portanto, são mecanismos completamente interligados. O equipamento, habilidades, pontuações, o ranking, profissões, são tudo sistemas interligados que faz com que o aluno tenha objetivos concretos de jogo. Ou seja, nós quando dizemos ao aluno que ele precisa de um determinado nível de conhecimento, não lhe dizemos que precisa de estudar um determinado conteúdo especificamente ou que precisa de aprender mais sobre um determinado tema. Nós dizemos-lhe que ele precisa de um determinado nível de carisma, um determinado ranking ou um equipamento equipado para poder progredir com uma determinada aventura, e isso só é obtível através da execução de aventuras que vão permitir que o aluno adquira esses tais conhecimentos. Portanto, é uma via completamente indireta, mas que é muito mais adequada à forma de brincar e à maneira como se adequa aos objetivos e aos interesses dos alunos, motivando muito mais a atingir esses objetivos. A seguir, vamos avançar para a questão dos conteúdos educativos, que é a última parte. Agora, em relação à última parte deste vídeo, vamos falar um pouco sobre a ligação entre todos os documentos a que têm acesso juntamente com o jogo. Portanto, já falamos do tutorial. No tutorial vocês vão ver-me a mim a jogar o jogo e a identificar os vários aspectos, os vários mecanismos e a forma como eles interagem até um determinado ponto do jogo. Também já falamos sobre a história, falamos sobre vários mecanismos, vocês vão ter acesso a vídeos que demonstram exatamente esses mecanismos e agora vamos saltar para a questão dos conteúdos educativos e a forma como vocês podem relacionar as aventuras com os conteúdos educativos. Portanto, nós quando desenvolvemos as aventuras, desenvolvemos com objetivos de aprendizagem específicos, com conteúdos curriculares específicos e para vos facilitar a identificação onde é que se encontram determinados conteúdos, nós providenciamos um documento que eu vou agora partilhar. Portanto, este documento e estas 4 aventuras que vocês encontram aqui é uma parte de cerca de 90 páginas de aventuras que vão ter acesso e vocês conseguem ver aqui os diferentes, portanto, conseguem ter aqui acesso a várias informações. Portanto, isto está de forma sequencial em termos de aventuras principais e encontra-se também estruturado de forma sequencial nas aventuras opcionais, mas numa secção à parte, de modo a que vocês consigam identificá-las corretamente. Portanto, nós aqui vemos cada uma destas aventuras. Em cada uma delas vocês vão ter a informação sobre que mecanismos de jogo é que estão associados, que descrição é que tem, portanto, condições de vitória, o que é que precisam de fazer para concluir o jogo com sucesso, as recompensas associadas e se precisa de energia ou não para ser desenvolvida. Qual é a duração expectável? Vocês podem utilizar isto também como base para, numa sala de aula, se quiserem utilizar este mecanismo para vocês poderem ir buscar a aventura adequada e quanto tempo é que irão utilizá-la. E também o procedimento de avaliação e o teste de conquista associado. E se está implementado ou não. Nós fazemos isto porque a implementação está prevista até final de agosto de 2022. Até lá, provavelmente estão a testar uma versão teste do jogo e, nesse sentido, é importante que
identifiquem se a aventura está implementada ou não, de modo a que vocês também possam ver qual é o caminho que nós queremos fazer para determinados conteúdos que podem não estar implementados. Em relação aos conteúdos educativos, eu reforço só que o jogo tem o conteúdo curricular completo de matemática e de ciências, de forma interligada ou de forma autónoma. Portanto, vou encontrar aventuras que têm conteúdos de matemática exclusivamente, outros têm conteúdos de matemática avançados e conteúdos introdutórios de ciências, vice-versa, ou conteúdos exclusivos de ciências. Ao mesmo tempo, porque se inseria dentro da história e ao mesmo tempo faz sentido introduzir alguma complementariedade, temos conteúdos relacionados com cidadania, como por exemplo, já falamos, questões de sustentabilidade, questões de empatia, questões de análise crítica e outros aspectos que são hoje em dia importantes e que, tendo em conta a idade do aluno, sentimos que era importante transmitir dentro deste jogo e sempre dentro das indicações do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Educação, e também encontram no jogo, sobretudo em termos de matemática, uma revisão substancial de conteúdos de quinto ano. Portanto, sendo um currículo muito sequencial e muito evolutivo, nós sentimos que era importante, às vezes, em determinados momentos das aventuras, e vou encontrar isso algumas vezes, reforçar conteúdos que se foram dados no quinto ano. Todo o jogo terá também portanto, aventuras que são introdutórias, aventuras que são mais complexas e aventuras de revisão de conteúdos. Portanto, vão encontrar várias aventuras que vão reforçar exatamente os mesmos conteúdos ou conteúdos de formas diferentes, aproveitando mecanismos diferentes e formas de explicar diferentes também. E pronto, é tudo para este vídeo. E esperemos que gostem do jogo, divirtam-se e boas aprendizagens.